Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E claro, eu vou trazer aqui no vídeo para vocês um pouco dos resultados de Taesa, mas antes eu quero apenas fazer uma breve correlação aqui com o que eu havia comentado em diversos vídeos a respeito de transmissoras, a respeito das empresas do setor elétrico, que Taesa, em algum momento, ela ia sim trazer um resultado um pouco menor e, consequentemente, iria deixar de pagar tantos dividendos como ela já pagou, pelo menos nos anos de 2021 e 2022. E claro, nós vamos enxergar aqui nos resultados por que tudo isso está sendo muito impactado e claro, nós vamos ver aqui a mensagem da gestão, a mensagem aqui dos controladores da empresa para que a gente consiga entender qual o panorama da empresa para 2023 e para todos os anos seguintes. Então, se você quer saber que tipo de prognose é essa que estão fazendo, o que você acha que vai acontecer com a Taesa, e claro, eu vou aqui projetar para vocês mais ou menos um preço teto que eu considero para essa empresa, e se você tiver interesse, por favor, se mantenha aqui no vídeo comigo e não se esqueça também de se inscrever no canal. Então, vamos para o vídeo. Bem, de começo eu quero agradecer porque hoje já somos aqui 1.300 pessoas que já estão aqui compartilhando o canal, que estão aqui comigo, acompanhando meus vídeos. Eu fico muito agradecido a todos vocês que têm acompanhado meu trabalho e espero estar contribuindo para que todos vocês alcancem a liberdade financeira. A princípio, eu quero começar aqui com a mensagem da administração, porque eu acho que esse é o ponto mais importante aqui que nós temos e eu fiz aqui algumas anotações. Não vou passar por todo o documento, afinal de contas ele tem 58 páginas. Eu vou passar pela mensagem da administração, fazer alguns comentários e depois ir para a apresentação institucional que eles fizeram e lá nós vamos conseguir ter uma outra visão a respeito da empresa e claro, no final eu calculo com vocês mais ou menos ali um preço justo que eu tenho para essa ação. Primeira coisa de todas é que a companhia atingiu no ano de 2022 um EBITDA regulatório consolidado de 2,5 bilhões e esse foi o maior volume já registrado pela Taesa em toda a sua história. Claro, isso gera uma margem EBITDA de quase 86%. Então, eu já disse em alguns tantos vídeos que eu não gosto muito do EBITDA e a margem EBITDA consequentemente é uma derivação do EBITDA, mas só para que você entenda de uma forma bastante clara, significa que a cada 100 reais que eu coloco na empresa, 86 voltam em forma de lucro para mim, claro, isso sem desconsiderar ali os empréstimos, os juros, amortizações e outras despesas que a empresa tem que pagar, mas isso daqui significa basicamente que é uma empresa com um ramo de atuação extremamente rentável, afinal, quase todo o dinheiro que você aplica na empresa isso acaba voltando como lucro para os seus acionistas e para os seus controladores. Além disso, eles colocam aqui que a Taesa apresentou uma receita operacional líquida regulatória no valor aqui de 2,2 bilhões, 21,3% maior do que registrado em 2021. Ou seja, nós estamos aqui com uma receita operacional líquida, ou seja, o tanto que a operação da Taesa gerou de lucro para a empresa, gerou de operação e isso é um aumento, isso trouxe um aumento de 21,3% ano contra ano. Então, mostra aqui que a empresa ela está sim trabalhando e trazendo eficiência para dentro da empresa, tanto na linha de custos como na linha de operação, fazendo com que novas linhas de transmissão sejam colocadas em operação e isso consequentemente acaba trazendo uma receita bastante interessante para dentro. Eles colocam aqui que um dos grandes impulsionadores desse resultado, que foi recorde da Taesa, foi a entrada em operação aqui em 2022 de alguns projetos, como o Santa Ana, que foi 55% entregue, tem o Estes, Aimorés, Paraguaçu, Ivaí, que já foi 90% entregue, e eles tiveram aqui ainda o impacto de Janaúba, que apesar de ter sido entregue de forma antecipada, afetou positivamente em comparação a 2022 e 2021. Aí o que eles colocam que a RAP neste projeto somado foi de 680 milhões para o ano de 2022. Então, vamos melhorar aqui um pouquinho para que a gente consiga entender. Essas empresas, naturalmente, de transmissão de energia, elas atuam no meio da linha toda da cadeia de produção. Então, nós temos as geradoras, que são tanto aquelas geradoras hídricas, solares, eólicas, aí depois tem aquelas linhas de transmissão que levam até centros de distribuição que vão fazer a remessa dessa energia numa voltagem menor para casa das pessoas, para as indústrias e tudo mais. Aí o que acontece? Para que essa linha de transmissão seja colocada em operação, a ANEEL ela vai lá e faz um leilão. E ela diz o seguinte, olha, eu me proponho a pagar, por exemplo, para essa linha 1 bilhão.
Quem me dá o maior desconto para eu poder entregar essa linha para você operar? Então, eles falam o seguinte, olha, eu tenho 1 bilhão aqui de orçamento, quem que vai me dar o maior desconto? Aí a Taesa vai lá e fala, olha, eu te dou 50% de desconto. Ao invés de 1 bilhão, eu aceito fazer por 500 milhões. Então, ela vai lá e ganha. Aí o que acontece? Ela coloca em operação tudo isso aqui, aí a RAP, que é esse valor que eles aceitaram pela proposta ali da empresa, pela proposta da ANEEL de pagar ali por essa linha de transmissão, por essa disponibilização, é uma forma de receita que a empresa ganha por diversos anos. Na verdade, grande parte dessas concessões elas são de 30 anos, então é muito tempo, isto é, considerando o prazo inicial quando a linha está totalmente em operação, até 30 anos depois. Só que o que acontece? Nós temos alguns tipos de RAPs e elas têm aqui a sua diversificação por conta dos anos que elas foram formadas, isso é muito importante e nós vamos ver o porquê que isso é importante, especialmente aqui no resultado da Taesa. Mas, só para que a gente entenda a operação efetivamente, o RAP é a receita anual permitida e aí esses 680 milhões foram exatamente por conta dessas concessões que a Taesa ganhou e colocou essas linhas em operação. Então, assim que elas estão ali erguidas, elas conseguem efetivamente gerar uma receita para dentro da empresa, o que torna, claro, muito interessante. Outro ponto que eu quero trazer aqui com vocês seria o IFRS. Por que esse daqui é o indicador mais importante da companhia? Porque se nós formos aqui na política de dividendos da empresa, vocês vão perceber o seguinte, que a empresa ela tem como política distribuir ao menos 50% do seu lucro líquido ajustado, claro, só que aí quando você vai ver o que tipo de lucro líquido ajustado que eles estão falando do lucro líquido IFRS. Então, a gente tem que entender que existe o lucro regulatório e existe o lucro IFRS para você entender em cima de qual base de cálculo a Taesa ela distribui esses dividendos. Só que, historicamente, você pode perceber aqui que a Taesa tem como política mínima distribuir ali 50%. Só que, olha só os resultados que ela tem apresentado, especialmente ali a partir de 2018, que foi quando ela começou a distribuir efetivamente um determinado valor diferente daquele que ela estava distribuindo. Ela estava numa margem de 80% de payout, 59%, 71%, 81 praticamente por cento aqui. Então, o que acontece? Nós temos uma política de distribuição de dividendos mínima de 50%, mas historicamente a empresa paga muito mais que isso e claro, isso traz para o seu acionista um dividendo e uma forma de remuneração e juros compostos ao longo do tempo muito forte. Então, é uma empresa boa porque não só ela tem demonstrado que ela tem conseguido aumentar esse payout aqui de 2019 em diante, mas além disso, ela tem demonstrado que de formas consecutivas ela tem conseguido aumentar o seu lucro. Claro, aqui ainda em 2022 eles não fizeram acréscimo aqui particularmente desse último resultado, mas claro, esse resultado ficou muito próximo aqui dos seus 2 bilhões. A gente pode ver aqui no resultado que eles mostraram pra gente que o lucro efetivamente foi de 1,5 bilhão nesse ano, e aí eles disseram que houve uma redução de 34,5% em comparação a 2021. Então, voltando aqui para esse gráfico, a gente pode olhar aqui que eles tiveram um lucro de 1,5 bilhão e aqui 2,2 bilhões, ou seja, houve aqui uma redução bastante drástica aqui, como eles colocaram, de 34%. Só que isso daqui é de se preocupar? A gente ainda vai ver o porquê que eu acho que isso aqui não é de se preocupar. Claro, se você for um investidor de Taesa que tem uma noção a respeito da sua operação e dos riscos que você assumiu no momento em que comprou essa empresa há tempos atrás, achando que o dividendo seria tão alto quanto ela já pagou. Então, olhando aqui mais uma vez, eles colocam o seguinte, por que esse lucro aqui de 1,5 bilhão, que ainda assim é muito lucro, ele teve uma redução de 34,5%? Por quê? Os contratos de RAP, eles são ajustados tanto por IGPM como por IPCA. E o que acontece? Nós sabemos que em 2021 e 2022, o IGPM ele ficou na casa ali dos seus quase 20% em um ano e mais de 20% em outro. Ou seja, isso alavancou muito os resultados da empresa e, consequentemente, trouxe um lucro muito maior. Só que aí o que você tem que enxergar? Que ainda assim, a Taesa ela é uma empresa que paga ótimos dividendos e tem uma lucratividade muito alta ano contra ano. Por mais que haja aqui uma redução de ano contra ano aqui comparado com 2021, é importante você ter em mente que ainda assim é uma empresa com uma estratégia de operação
atuação e um ramo de atuação muito seguros e que eu acredito que devam ser empresas, pelo menos dessa parte do ramo de transmissão, que você deve pelo menos considerar o estudo para você colocar na sua carteira e enxergar que é uma empresa bastante defensiva, que em momentos de alta volatilidade na bolsa, essas são empresas que seguram muito mais o seu patrimônio e não deixam que ele oscile tanto. Mas, claro, isso faz parte da sua diversificação, isso faz parte do seu apetite de risco e isso aqui, na verdade, é uma forma elucidativa para você compreender que uma carteira bem diversificada ela pode compreender empresas de dividendo, empresas de crescimento e outras formas de investimento. Outra coisa aqui que eu acho interessante, que a Taesa ela encerrou aqui com uma posição de caixa de 1,5 bilhão e uma dívida total de 9,1 bilhões. Isso traz uma alavancagem para a gente de 3,7 vezes em comparação com o ano de 2021, que era de 4,2, ou seja, nós tivemos uma redução aqui de 0,5 vezes basicamente. Então eu acho bastante importante nós termos essa noção de que a alavancagem da empresa ela tem reduzido, mas em comparação com seus pares, especialmente Transmissora Paulista, uma alavancagem de mais de 3 vezes é muita coisa para empresas de transmissão, apesar de que elas conseguem, por meio de debêntures, emitir essas debêntures a mercado, fazer uma captação de dinheiro e, com relação ao que elas vão ganhar das RAPs, acaba compensando bastante, mas ainda assim é uma alavancagem bastante grande. Outra questão importante que nós devemos ter em noção aqui foi que a Taesa ela participou dos últimos 3 leilões aqui de transmissão realizados pela ANEEL e ela teve uma grande parcela aqui de vencedoras, especialmente nos leilões ali que foram realizados. Isso é importante você ter noção, sabendo que a Taesa ela está olhando para 2 frentes muito importantes. Primeiro, rentabilização do seu acionista por meio de pagamento de dividendos e também crescimento da empresa por meio de greenfields ou por meio de aquisição de novos lotes, aqui que a ANEEL ela faz por meio desses leilões. E aí ela diz o seguinte, que ela arrematou 4 lotes que juntos todos eles somam 455 milhões de receita anual permitida para a empresa. Aí eles colocam aqui quais são, tem Ananaí, tem São Paulo, tem Paraná, temos em Pitiguari, temos em Santa Catarina, temos Taguará, Saíra, temos bastante outras localizações aqui que a empresa ela conseguiu efetivamente ganhar leilões. Por fim, que eu acho também interessante nós notarmos, especialmente nessa parte aqui do recado da administração, foi que o ano de 2022 foi afetado também pelo novo ciclo de RAP. O que isso significa? Que algumas concessões aqui são ajustadas por IGPM de categoria 2 e outras de IPCA de categoria 3, que sofreram um reajuste inflacionário de 10,72 e no IPCA de 11,73. Aí ele coloca aqui que das receitas anuais permitidas, 43% dessas concessionárias do grupo da Taesa estão nesse ciclo 2022-93, com aqui 4,1 bilhões, ou seja, isso aqui é 15% a mais do que a receita anual permitida do ano passado. Mas o que acontece? Eles colocam aqui que dentro dessa mudança de 15% para cima de receita anual permitida, houve uma redução de 50% da receita anual das categorias 2 que sofreram efeito do novo ciclo. Então, vou explicar isso aqui para vocês entenderem do que se trata. Algumas formas de concessão que foram estabelecidas há muitos anos atrás, elas disseram o seguinte, olha, eu vou estabelecer algumas RAPs para vocês, só que nesse prazo de 30 anos eu vou estabelecer um contrato diferente. Como que ele vai funcionar? Durante 15 anos eu vou ajustar o IGPM para vocês e eu vou pagar ano a ano essa receita anual. Quando chegar no 15º ano, eu vou cortar pela metade a receita anual permitida que você tem direito. Então, se ele dissesse no começo, olha, você tem direito a 500 milhões e eu vou corrigir esses 500 milhões por 15 anos. Quando chegar no 15º ano, eu vou pegar aquele valor que você estava recebendo já corrigido e eu vou cortar pela metade e aí esta outra metade eu vou continuar corrigindo por IGPM até o final do contrato, que normalmente ali é de 30 anos. Aí o que acontece? Imagina você tá com um contrato que é corrigido por um índice inflacionário e do nada você tem um corte de 50% neste valor. Eu digo do nada porque algumas pessoas não estão acostumadas com esse tipo de
trabalho aqui que a Taesa tem com a receita anual permitida, mas aquele que investiu na Taesa tinha que estar ciente desse risco porque ele efetivamente iria acontecer em 2023, 2024. Mas claro, eu acho que é importante você ter noção que a Taesa ela não ficou parada nesse meio tempo e ela ficou ali procurando por outras linhas de operação para que ela conseguisse efetivamente manter uma linha de lucro e uma linha de resultado para os seus acionistas bastante interessante. Então, eu não ficaria preocupado na medida que eu soubesse que isso aqui fosse acontecer e não tivesse pagado tão caro na empresa. Uma última coisa também que eles colocam importante aqui é que no ano de 2022 eles distribuíram 1,7 bilhão e isso resultou num yield de 14% para o seu acionista que tem a Taesa Unity, a Taesa com final 11. Então, eu acho importante você ter noção que por mais que ela tenha reduzido um pouco ali o seu valor de ação na Bolsa de Valores, mas você recebeu um dividendo bastante alto dessa empresa. Olhando aqui, efetivamente, para a apresentação, eu vou passar rapidamente por alguns destaques. Eles colocam aqui que o lucro líquido regulatório, que é o que mais importa aqui para nós, ele subiu de ano contra ano aqui, trimestre contra trimestre, 266% e efetivamente de ano contra ano eles dobraram o tamanho da empresa no sentido dos lucros. Isso aqui é fenomenal. Eles aqui quebram um pouco de como que é estabelecido o lucro regulatório. Eles apontaram aqui como que foi em 2021, o EBITDA, equivalência patrimonial, que significa o quanto que ele tem de participação em algumas outras linhas ali de concessão, outras linhas ali de transmissão de energia. Eles têm aqui o resultado líquido financeiro, tem a questão dos impostos e a contribuição sobre o lucro líquido e finalmente eles chegam aqui ao lucro líquido de 2022 com 1 bilhão e 48 milhões de reais. Temos aqui o lucro regulatório também, que é importante, e o que é mais importante aqui para nós são os empreendimentos recentemente concluídos, que foram aqueles que eu comentei com vocês. Aí eles fazem a quebra aqui de quanto de receita anual permitida nós teremos para cada uma delas. Então, nós temos aqui 257 milhões, 43 milhões, 78, 74, 52 e 176 milhões de reais apenas por ano para você manter essas linhas de transmissão. E é importante nós termos uma ciência de algo importante nas linhas de transmissão, que se ela tiver uma perda de energia nesse momento de transmissão, ela perde muito dinheiro. Então, é importante nós termos a ciência de que o índice de disponibilidade tem que ser sempre muito alto. Então nós estamos aqui com praticamente 100%. Então nós temos aqui 0,05% de perda, o que é muito pouco para essa empresa. Então ela se mostra bastante eficiente. Por fim, a questão do endividamento, que isso sim é o que me preocupa muito, porque nós temos uma alavancagem de 3,65 vezes a sua geração de caixa, vamos dizer assim. E olhando aqui para quanto que a Taesa ela tem de caixa, ela tem 1,365 milhões de reais, ou seja, ela tem 1 bilhão 365 milhões. Então, ela tem caixa basicamente para pagar as dívidas de 2023 e uma boa parte aqui de 2024. Então, eu não ficaria tão assustado com isso, porque assim, a Taesa ela tem um endividamento um pouco mais alto que seus pares, mas ainda assim é um endividamento alto, e ela tem um caixa pelo menos para pagar nos próximos 2 anos. E claro, a gente sabe, a empresa não vai ficar parada nesse meio tempo, mas isso aqui pode gerar um problema muito grande para aqueles acionistas que estavam achando que a Taesa pagaria dividendos enormes para todo sempre, porque se nós temos um caixa bastante baixo, aqui de 1 bilhão e 300, e nós temos dívidas bastante altas, especialmente ali em 2026, nós temos uma dívida de 2 bilhões e 200 milhões de reais praticamente, eu particularmente tomaria um pouco de cuidado ao investir nessa empresa, porque ela vai sim ser muito afetada por conta dessa dívida, por conta dessa alavancagem, e ela vai reduzir substancialmente os seus dividendos. Tanto é que a minha perspectiva de dividendos para os próximos anos é que nós tenhamos alguma coisa na casa dos seus 7 ou 8% de yield em relação ao preço hoje de mercado. Afinal de contas, a Taesa será muito impactada pela fraca geração de caixa em questão atual. Eu digo fraca no sentido não de que a empresa não seja lucrativa, mas de que ela não tem um caixa suficiente para pagar todas as dívidas dela e, ao mesmo tempo, pagar um yield tão alto quanto ela já pagou, porque se nós voltarmos aqui na parte de remuneração aos acionistas, se a gente pagar 80% do tudo que eu gero, eu não tenho caixa suficiente para arcar com as minhas dívidas de longo prazo, que é importante eu manter tudo isso aqui em caixa, ou pelo menos provisionado, para que eu não tenha uma surpresa, porque afinal de contas, enquanto essas dívidas vão vencendo, a Taesa, ao mesmo tempo, vai sim participando de novos leilões, e isso acaba, consequentemente, trazendo maior
maior endividamento para a empresa e isso acaba sendo um pouco preocupante em médio e longo prazo. Eles colocam algumas outras questões aqui do sucesso dos últimos leilões e novos reforços, mas isso daqui não é tão importante para nós. O que é mais importante seria mesmo essa questão do endividamento, que hoje está aqui bastante alta, e eu particularmente enxergo que a Taesa, nos preços que ela está, de R$ 32, R$ 33, ela não vai pagar um dividendo tão alto quanto ela já pagou, e hoje aquela pessoa que pagou, por exemplo, R$ 42, R$ 43 na empresa, talvez não consiga recuperar esse valor num curto e médio prazo. Talvez no longo prazo, com novas concessões, com novos leilões ali sendo adquiridos pela Taesa e esse endividamento caindo, talvez esse valor possa novamente ser atingido. Mas hoje eu particularmente não enxergo que a Taesa vá voltar para esse patamar. Por fim, eu quero fazer aqui com vocês uma perspectiva final. A Taesa, ela é sim uma ótima empresa, ela não deixa, por conta dessa minha perspectiva de ser uma empresa boa pagadora de dividendos e uma empresa extremamente saudável, mas nós temos que enxergar para a foto atual da empresa e para os dados que ela tem para o futuro em relação ao endividamento, em relação a novos leilões que ela quer fazer. E você, investidor dessa empresa, tenha ciência que ela vai manter os 50% que ela tem de payout normalmente, porque isso está no estatuto dela, mas ela tem a possibilidade de mudar um pouco ali essa forma de remuneração para os seus acionistas, considerando que ela tem muita dívida pela frente e considerando que ela tem muitos leilões que vão ser realizados em 2023 e 2024, como a ANEEL já distribuiu esse informativo para todo mundo. Então, se você é um investidor dessa empresa e entende que a Taesa pode deixar de pagar alguns dividendos por um certo tempo, mas que no longo prazo vai trazer um retorno interessante, deixa aqui um comentário. Agora, se você discorda de mim, acha que tudo isso aqui que eu estou falando são uma forma um pouco falaciosa, um pouco mentirosa de olhar para os números da Taesa, também deixa aqui no comentário, porque na verdade o que me importa no final das contas é que eu traga uma forma reflexiva de você analisar os dados da empresa, analisar a perspectiva de mercado e, claro, olhando para todo o histórico aqui que a Taesa tem, talvez eu esteja errado, talvez eu esteja certo. Eu quero aqui saber nos comentários o que você acha. Então, eu agradeço por vocês terem compartilhado aqui esse momento comigo. Espero que tenham se inscrito aqui no canal para que eu traga sempre informações e para que a gente converse sobre dinheiro, que a gente converse sobre investimentos. E claro, eu quero agradecer muito a todos que permaneceram até aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.